Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É considerado o maior especialista da voz em Portugal. É decano de otorrino, dirige o serviço de otorrinolaringologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, há mais de 30 anos. Trata muita gente do espetáculo, para quem a voz é o instrumento de trabalho. Hoje vem à RDP Internacional falar sobre algo que muitas vezes não merece todo o nosso cuidado e atenção: a voz. Falo do professor Mário Andreia, que neste dia 12 de novembro faz exatamente 70 anos. Bem-vindo, professor, e parabéns. Bom dia, muito obrigada. Nós temos que dizer que estamos a gravar esta conversa para ser transmitida neste dia como homenagem ao professor aqui da RDP Internacional, e porque nestes últimos dias o professor tem estado absolutamente atarefado a preparar a sua aula de jubilação, que terá sido dada ontem, dia 11. Professor, é uma etapa muito complicada da sua vida, ou não? É uma etapa, por mais que a pessoa pense que se vai preparar, nunca está preparado. Confesso, toda a vida sonhei e pensei, um dia isto vai acabar. E quando a pessoa pensa como é que vai terminar a sua carreira universitária, que nunca termina, aliás, há uma aula que não é obrigatória. Mas que ninguém quer dar? Não, há quem dê, há de tudo. Hoje assisti a aulas que me ficaram na memória, de grandes professores, que foram meus professores e que marcaram imenso aquilo que transmitiram nesse dia, transmitiram mensagens de vida. A mensagens de vida, independente da medicina. Também vi outras que não foram o sucesso não foi assim muito grande, e tenho amigos meus que se recusaram pura e simplesmente a dar, por razões de toda a ordem, e que não quiseram falar. Foram-se embora pura e simplesmente. Mas é uma coisa psicológica? Não, é uma coisa que é um balanço de vida. E o balanço de vida para nós todos, independentemente da empresa. E a minha empresa chama-se Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital Santa Maria. A pessoa faz um balanço de que é que fizemos, de que é que pensamos, porque é que lutamos, de que é que os objetivos, de que é que conseguimos alcançar. E de repente é um balanço de vida. Repare, eu começo a pensar em tudo aquilo que fiz. Eu comecei a trabalhar na faculdade como aluno, com uma história daquelas que faz parte e que vou contar. Eu vinha do liceu de Oeiras. O liceu de Oeiras, na altura, era o único liceu misto que havia nos arredores de Lisboa. Tudo em Lisboa estava tudo separado, meninas para um lado, rapazes para o outro, etc. Desta altura havia o 6º e 7º ano, turmas mistas em Oeiras. Foi um liceu completamente aberto, divertido, etc., que tenho maiores saudades, e entrei na faculdade. Entrei na faculdade e entrei num ano que houve o primeiro grande movimento estudantil, com o Dia do Estudante, com greves, com tudo, onde as pessoas, de repente, alinharam. Mas estamos a falar em que ano? 61. Em que, como deve calcular, entrei, como toda a gente, daquele movimento estudantil muito grande. E o que é que acontece? Não houve tempo para estudar, porque houve greves o tempo todo. De onde eu comecei na faculdade por apanhar, nos primeiros exames, 10 às primeiras cadeiras, e quando chego a setembro, para a segunda época, ia fazer a cadeira de anatomia, que é o cadeirão, que era grande da medicina. E a primeira pergunta o professor faz-me, não responde. À segunda, eu disse, olha, não me pergunto mais nada, eu não tive tempo para estudar, mas vou-lhe pedir uma coisa. Eu vou reprovar, eu não vou passar. Deixe-me ser seu aluno. Era um professor fantástico, nome Armando Ferreira, um homem fantástico, que olhou para mim, achou muito esquisito alguém que ia chumbar, queria ser aluno dele, e assim foi. O que é que aconteceu? No ano seguinte eu era aluno do professor Armando Ferreira na anatomia, só tinha anatomia mais nada, e ele estava a preparar uma série de peças para o concurso para catedrático. E eu disse, olha, eu tenho tempo livre, eu posso ajudar no que quiser, porque só estou a estudar anatomia, tenho as tardes e os dias, todos livres, só estou a anatomia. Pode-me ajudar. Então ensinou-me a injetar uns rins, como é que se fazia, e entrei na investigação. E por acaso? Por acaso, ouça, meramente por acaso, e entrei na investigação, com onde é que aparece o papel do mestre. Foi quando acabou o número de casos que ele queria para publicar um trabalho, disse-me assim, o Mário ficou com o autor deste trabalho. E de repente eu vejo-me o mau aluno, um aluno divertido entre música e medicina e tudo junto ao mesmo tempo, com um trabalho publicado que nesse ano ganhou o prémio do melhor trabalho de morfologia da Sociedade de Ciências Médicas. Caiu-lhe um bebé nas mãos sem dar por isso. Isso, ouça, marcou a minha vida toda, mas a minha vida mudou a partir daí. E isso é o papel do mestre. É o papel do mestre que dá apoio. Do verdadeiro mestre. Do verdadeiro mestre. E, portanto, aqui a minha aula,
que falou que a desjubilação começa exatamente por uma homenagem enorme ao professor Armando Ferreira, que foi um homem que marcou toda a minha vida, um homem de uma visão universitária fantástica, de qualidades humanas inexcedíveis e que hoje está sempre no meu coração. E depois do coração, passa para a voz ou tem que percorrer um outro caminho? Como é que eu cheguei à voz? Foi subindo. Não, a história da voz é muito curiosa. Muito curiosa porque nessa altura apareceu um lugar de ajudante de preparador de anatomia. Exigência da altura desse lugar, 4ª classe. Nunca tinha sido ocupado por aluno de medicina. E volta o professor Armando Ferreira a perguntar-me assim: Mário, aparece aqui um lugar do Estado da meu ajudante de preparador. Quer ficar... Eu disse, eu quero. Repare, o meu pai, eu vivi em casa dos meus pais, o meu pai era médico. Quando passei a anatomia, passei a ter um carro. Portanto, já tinha carro, via com os meus pais, economicamente não tinha problemas, mas passei a ter um lugar da faculdade, de onde eu saio da faculdade com 52 anos de função pública. Pois é que é uma coisa assim... Começo a trabalhar na anatomia e a partir do 3º, 4º ano já tinha decidido que ia ser otorrino, por culpa do meu pai, que explicou o futuro das especialidades todas e explicou o encanto que ele via no otorrino. E o meu pai não era otorrino, o meu pai era gastroenterologista e era especialista em cirurgia do ânus e do reto. Portanto, não tem nada a ver com a minha especialidade. Mas explicou que otorrino ia ser. E eu comecei a estudar a laringe. E os meus primeiros trabalhos foram sobre laringe, a estudar aquilo que era o nosso problema, que era o cancro da laringe, como é que podíamos fazer cirurgias parciais, ou seja, não remover a totalidade da laringe com a traqueotomia definitiva, ou seja, aquele buraco no pescoço que vai alterar a comunicação, mas que era imperioso na altura, a estudar as vias de extensão dos tumores, a perceber os tumores. Nessa altura vou para a França, estou 5 anos e tal em Montpellier, numa faculdade de medicina fantástica, também com um grande mestre, que foi o professor Yves Guerrier, que era um cirurgião fantástico. Agarramos nesses trabalhos. A partir desses trabalhos básicos de anatomia e de extensão, passamos para a pregação clínica. A seguir passei para as novas técnicas com o laser, para cirurgias endoscópicas. E, portanto, fui percorrendo o caminho do laringectomia total para as cirurgias parciais, para as cirurgias endoscópicas, até chegar aonde? Como é que a gente tem que fazer outra coisa, que é lutar para que a laringe não tenha a ser sacrificada. E, de repente, entro dentro da patologia normal da laringe, que passou a ser dominante das rouquidões, dos pólipos, dos nódulos, da pessoa com voz mal colocada, etc. E surge a hipótese de lançar o conceito do Dia Mundial da Voz. Aí entrou-se no quê? Entrou-se na prevenção. A voz, com o Dia Mundial da Voz, ganhou visibilidade. Que é celebrado em que dia? 16 de Abril. Foi o professor que o lançou? Foi. O projeto foi meu. Entretanto, fui eleito presidente da Sociedade Europeia de Laringologia, que é uma sociedade enorme. É maior que a Europa Comunitária, porque apanha a Turquia e apanha a Rússia, e, portanto, tem centenas, para não dizer milhares de especialistas. Eu disse, para os meus 2 anos em que estou à frente da sociedade, o meu projeto é criar um dia dedicado à voz. O dia hoje é comemorado em todo o mundo. O que é que se ganhou com isto? A voz ganhou visibilidade. O que é que isto nos deu a nós como médicos? É que quem tem problemas de voz vai mais precocemente ao médico. Não deixa arrastar as doenças. Sejam elas benignas, sejam elas malignas. Segundo, a voz tem outra característica. Todos nós ouvimos a voz uns dos outros. De onde qualquer um de nós pode ajudar o outro a dizer o que é que se passa consigo, o que é que se passa com a sua voz. E, portanto, há um alerta. A voz denuncia. A voz transmite milhares de coisas. Hein? Já vamos falar sobre a emoção em relação à voz. E entrou-se na prevenção e entrou-se a seguir na parte toda do valor da voz como meio de comunicação e na voz do ponto de vista cultural, do prazer que nós temos em ouvir vozes fantásticas. Em Portugal, o que nós lançamos nisso foi a criação de um prémio, do Prémio Voz, que é marcado pelo ano, em que têm-se distinguido vozes fantásticas deste país, do Rui de Carvalho, Anísio Munhoz, Artur Agostinho, António Sala, Nicolau Breiner, por aí fora, o professor Pádua, porque foi dentro da medicina, foi todos os médicos, aquele que usou mais a voz, não foi o pioneiro, mas foi o que usou mais a voz da transmissão de conhecimentos médicos para a grande população, e temos com isto premiado a importância da voz. Curiosamente, e não foi curiosamente, foi-me a propósito, a primeira vez que demos esse prémio, demos a uma professora de canto, porque somos um serviço universitário, vivemos de ensinar, e homenageámos a professora Cristina de Castro, cantora lírica e professora de canto, que infelizmente já não está entre nós. Mas que ajudou muitos artistas. Centenas. Mas centenas. Há muitos que falam na sua vida e falam na professora.
praticamente, não houve ninguém que esteja no mundo do espetáculo, no mundo da voz, do lírico, ao fado, ao jazz, que não tenha passado, não tenha tido aulas com a professora Cristina de Castro. E professor, o que é que se vai seguir agora na sua vida? Não diga que vai embora. Vai ficar em casa a jogar as cartas? Não, olha... Ou vai escrever as memórias? Já me desafiaram para tudo. Eu dou, portanto, quando isto for para o ar, é o dia 12, em que eu faço anos, passado 2 dias, eu vou para Montevideo, vou para o Uruguai dar aulas, tenho 5 aulas em Montevideo, a seguir vou dar uma aula, penso que em Buenos Aires, depois volto e tenho convites para continuar. Portanto, eu da faculdade... Mas para continuar dentro do mundo académico? Sim, dentro do mundo académico vou ficar na minha faculdade, continuo ligado à pós-graduação, porque é impossível deixar. E o governo permite isso? Permite, não tem custos. Custo zero? Custo zero, apenas dedicação. Há uma área, há um curso que nós lançamos, um curso de doutoramento juntamente com uma série de colegas, em que juntamos otorrino, psiquiatria, neurologia e juntamos a Faculdade de Letras com linguística, com fonética, que é um curso de doutoramento em voz, linguagem e comunicação. Esse curso tem corrido muito bem. Tem sido um curso, olha, posso dizer, giríssimo, porque é multidisciplinar. Toda a gente aprende com as outras áreas. De repente a gente cruza áreas, como deve calcular medicina e letras, o nosso contacto era muito reduzido e de repente estamos a falar de formandos, estamos a falar de problemas de linguística, de fonética que têm a ver connosco e eles estão a perceber que com os nossos problemas tem sido um curso enriquecedor para os docentes. Quando um docente está sempre a aprender todos os dias, um curso nunca mais para, porque ele vai transmitir as novas noções aos alunos. Não tem fim. Não tem fim. Eu penso que a minha vida não vai ter fim, porque eu não me vejo parada em nada, percebo. É rigorosamente coisa nenhuma. Professor, faz anos hoje, mais uma vez dou-lhe os meus parabéns, mesmo que antecipados, e uma vez que nós estamos em rádio e a rádio vive da voz, e para todos os nossos ouvintes, naturalmente, é o nosso meio de identificação, é o nosso bilhete de identidade, eu queria lhe dar como prenda 2 canções, 2 fados, naturalmente com a voz como tema central. O primeiro é Até que a voz mudou, da Maria da Fé, que é algo que nós não devemos fazer. Não devemos deixar até a voz doer, não? Pois, eu sou muito amigo da Maria da Fé há muitos anos, e do José Luís Gordo. É um fado que a Maria da Fé transmite, que canta primorosamente bem. Está claro que hoje nós não queremos que a voz doa, percebe? Mas para cantar para a Maria da Fé a gente aceita tudo. Cantarei até que a voz me doa, para cantar sempre o meu fado, como a ave que tão alto voa e é livre de cantar em qualquer lado. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade e à tristeza que me doa, ao amor de quem ama e morre ausente. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa, o amor e a paz cheia de esperança, ao sorriso e à alegria da criança,
Que é, volto a repetir, uma coisa que a gente não deve fazer. Foi não, professor Mário André? Não, mas este fado é lindo e a Maria da Fé Canta primorosamente. Eu, no início desta conversa, desta homenagem que a RDP Internacional lhe está a prestar neste dia de aniversário, falava que o professor é o decano da faculdade, é realmente o decano de toda a universidade. O decano é o professor mais antigo em exercício. Pode não ser o mais velho, mas é o mais antigo. Eu sou decano há vários anos, praticamente há 3 anos, que é o professor mais antigo, porque o que é que aconteceu? Depois daquela entrada brilhante que eu referi, de apanhar 10 valores das primeiras cadeiras da faculdade, a minha vida mudou toda, como há bocado tive a ocasião de referir. O que é que aconteceu? Eu doutorei-me, tinha 32 anos. E ainda continuo a ser a pessoa que se doutorou mais novo numa cadeira clínica, que obrigou a ter 2 carreiras, a carreira hospitalar e a carreira universitária. Eu não fazia mais nada. Eu vivia num hospital de manhã à tarde e à noite, permanentemente. Prejudicou a sua família por causa disso ou não? A minha família foi sacrificada. E tenho absoluta noção disso, e as minhas filhas também têm, porque é muito complicado quando a pessoa está metida numa carreira destas, que as coisas vão todas correndo bem e que a pessoa sabe que, de repente, a conciliação é muito complicada. E foi muito complicada nessa fase. Depois, a seguir, eu fiz concurso para catedrático, tinha 37 anos, e fiquei diretor de 37 para 38, de onde eu sou diretor de serviço otorrino há mais de 30 anos e sou professor da faculdade a fazer as contas. Como diria o antigo primeiro-ministro António Guterres, é fazer as contas. É fazer as contas. Portanto, e a gestão de tempo e das prioridades é muito complicado. É muito complicado, é um problema que cada um tem que procurar encontrar. Penso que só à medida que os anos passam é que a pessoa consegue tentar equilibrar as coisas. Há alturas é que é muito difícil. Teve algum problema de maior com os seus pacientes ou com pacientes menos compreensivos, mais desagradáveis para si ou não? Não, nunca tive doentes desagradáveis. Nunca. Aliás, muitas vezes quando me perguntam porquê é que eu sou médico? Eu sou médico pela imagem do meu pai. Pela imagem do meu pai, e aquilo que me marcou não foi ver o meu pai operar, não foi isso. Foi a relação que o meu pai sempre teve com os seus doentes e a relação que os doentes tiveram com o meu pai. O meu pai era uma força da natureza. Era um homem com um sorriso tremendo, onde passava, era uma avalanche de força, de energia positiva em relação a tudo, que tinha uma relação única com os doentes. Eu nunca vi nada assim. E, da mesma forma, onde ele passava, haviam sempre pessoas a estar com ele, cumprimentá-lo, e ele sabia de tudo. E foi essa relação humana que marcou a mim, que marcou a minha irmã, a Rita, que também é médica, a irmos para a medicina. Foi a imagem do meu pai. O que é que acontece? Dentro da medicina, a relação médico-doente é a chave de tudo. E a relação médico-doente é a forma como nós recebemos, como falamos, como ouvimos, como conversamos, como explicamos, como procuramos acompanhar a resposta terapêutica que desejamos ou temos que orientar de outra forma diferente. Mas o professor tem a noção, seguramente, que muitos dos seus colegas em variedíssimas especialidades não têm essa sensibilidade e é algo de que os doentes se queixam. Aquela frieza, por vezes, uma palavra menos bem dita numa determinada hora. Eu acho que às vezes não é o que se diz, é como se diz. Repare, quando falamos da relação médico-doente, eu citei o meu pai, não citei a faculdade. A faculdade não ensina a relação médico-doente. Ninguém me ensinou. Não vem lá nos cadernos. Não. São exemplos que as pessoas podem adquirir, de exemplos, olhando, percebendo como é que se deve fazer, como é que é, mas que é muito difícil, não se ensina. Eu digo, e a minha irmã, a minha medicina está toda ligada ao meu pai, permanentemente. O seu pai viu tornar-se catedrático e tudo? Acompanha. Ele deu-lhe algum ensinamento ou não? Deu. O meu pai muitas vezes, eu quando tinha 18 anos, eu andava na música. E, portanto, às tantas eu dizia assim, o que é que vais ser? Vou ser músico. Música onde? Música de jazz. E, portanto, anos 60, música de jazz não é o que é hoje. Era uma coisa completamente... Era marginal. Era mais ou menos. E o meu pai andava-se muito preocupado. Não é? Andava-se muito preocupado o que é que eu iria fazer, como é que era. Quando entrei para a faculdade, o meu pai teve uma alegria enorme. Acompanhou a carreira toda e acompanhou todos os passos. Esteve ao meu lado do doutoramento, esteve ao lado na agregação, esteve ao meu lado quando fui diretor de serviço. Portanto, o meu pai viveu tudo aquilo e muitas vezes eu operava na altura na mesma clínica onde o meu pai operava e ele ia-me ver operar. Ia-me ver operar e dizia assim, olha, penso que isto ainda pode melhorar. Pensa na técnica, como é que isto pode ser melhorado de alguma coisa, sabendo.
Em medicina, e agora eu falei o exemplo da cirurgia, o bom não é inimigo do ótimo. Bom é bom, ótimo é ótimo. E, portanto, a perspectiva sempre, aquela que me foi transmitida e que eu procurei seguir, fazer parte da minha vida, é saber como é que a gente atinge o máximo. O máximo de tudo que a gente pode oferecer do que estamos a fazer em relação ao nosso doente. Mas o professor sai com a missão, com a sensação de dever cumprido ou com uma coisa algo incompleta, apesar destes anos todos de atividade? Não, repara uma coisa, eu saio cheio de saudades daquilo que tenho feito. Ao mesmo tempo, olho para a minha vida foi cheia. É uma coisa que vou dizer na minha última aula. Há uma frase de um professor que nós todos adoramos, o professor João Cid dos Santos. Era o professor João. O professor João Cid dos Santos, mestre fantástico, cirurgião fantástico, líder da faculdade, de tudo. E num anfiteatro que tem o seu nome, está lá uma placa com uma frase que o professor João escreveu a certa altura da vida, em que diz isto: não basta que a vida do médico pareça dura, ela tem que o ser. Mais ou menos isto. E quando olho para aquela frase que fui fotografá-la e vou projetá-la, eu digo: a minha vida não foi nada disto. A minha medicina foi de prazer. Eu olho para toda a minha medicina e penso: o prazer de tratar um doente, o prazer de fazer consultas, o prazer de operar doentes, o prazer de estar com as famílias e explicar o que é que têm, o prazer de dar aulas, o prazer de ter projetos de investigação. E a minha vida, digo-lhe, tem sido permanentemente de fazer coisas que me dão prazer enorme. Prazer enorme, que faz parte integrante. Como é que vou viver sem elas? Não, vou continuar a viver com elas. O seu professor, quando entrou na faculdade há mais de 50 anos, e realmente, pronto, já vão alguns, já vão uns aninhos, era muito diferente do que é hoje, para melhor e para pior? Era diferente. Repara, é muito difícil comparar 50 anos. 50 anos mudou tudo. As coisas mudaram. Agora, o que mudou sobretudo foi na faculdade, foi a noção do grupo. A faculdade, durante muitos anos, eu vivi isso como catedrático ainda, era um grupo que, por muitas divergências, rivalidades que existissem, a noção de unidade de escola era superior a tudo o resto. Isso perdeu-se. Ao nível hospitalar, sabemos tudo que a medicina hoje que se pratica nos hospitais do Estado já não é aquela que se praticou. Eu digo-lhe, sou diretor daquele serviço há muitos anos, e durante anos e anos eu dizia: não, o meu serviço é mostrado em qualquer parte do mundo. E vinham estrangeiros... De igual para igual? Estrangeiros da Austrália, Canadá, Estados Unidos, toda a Europa, da China, Japão, etc., para fazerem estágio no meu serviço, porque era um serviço de ponta. Era um serviço que eu dizia: não, o meu serviço é um serviço de excelência, eu não troco este serviço por nenhum serviço que eu veja lá fora. Hoje está igual? Não. As coisas mudaram. Está ultrapassado? Não está ultrapassado nem em tecnologia nem nada. Simplesmente as relações com o chamado poder do hospital, que seja o Conselho de Administração, mudou completamente. Já não há trabalharmos todos em conjunto com coisas boas, coisas más. Aparece mais umas nomeações de caráter político e economicistas a tomarem conta de uma coisa que tem que ser gerida, para mim, de outra forma. E isso perdeu-se. Professor, como é que está a saúde em Portugal? Eu acho que está de acordo com o estado do país. Está triste. Sabe o que é dizer está triste? Não há qualidade de saúde se nós não tivermos os profissionais de saúde realizados profissionalmente. Isso passa-se na saúde, passa-se numa empresa. Primeiro, a maior riqueza de uma empresa é o pessoal. A maior riqueza de um hospital é o pessoal. Mas hoje em dia, com a crise que nós estamos a atravessar e com as medidas economicistas que eventualmente o próximo governo, irão tomar para satisfazer, enfim, todas as exigências internacionais e os nossos compromissos que são obrigatoriamente necessários cumprir, a medicina hoje em dia é apenas um negócio ou é algo mais do que isso? Deveria ser algo mais do que isso? A medicina é muito mais do que isso. Simplesmente, hoje em dia, nós somos confrontados com uma visão apenas economicista da medicina, que é o... Ouça, com todo o respeito por todos os hospitais privados e daquilo que se fazem, há abusos, tem havido, e de que maneira, percebe? E a medicina estatal, ela tem que existir. Eu sou um defensor, toda a minha vida fui um defensor do Serviço Nacional de Saúde, embora a minha vida foi só trabalhar em Santa Maria, Faculdade de Medicina e no meu consultório. Nunca mais não tive lugar nenhum fora isso. Portanto, vivi economicamente do meu trabalho no consultório. Agora a pessoa vai ao meu consultório porque quer e não porque é obrigado.
porque se quer me apanhar em Santa Maria, apanham-me sempre em Santa Maria. Mesmo para operar, para ser visto, para ter opinião, etc. Agora, a pessoa pode optar porque é uma clínica privada e vai. Hoje, isto mudou muito. E aparece então os grandes grupos económicos olharem para a medicina como uma área de um negócio. De milhões. De milhões, é. E isso, para mim, é outra linguagem. Não tem nada a ver comigo. Percebe? Não tem nada a ver comigo, nem com a minha educação, nem com aquilo que eu pratiquei e pratico, nem aquilo que eu quis transmitir às gerações de médicos que trabalharam comigo. Por isso é que eu pergunto, professor, sai na hora certa? Eu penso que sai na hora certa. Penso que as mudanças que se percebem que vão suceder põem em causa valores que eu não vou traiçoar. Fazem parte de uma coerência de vida e aquilo que disse há bocado, do prazer de ser médico, do prazer de ser professor universitário, do prazer de dar aulas, de operar, dar aulas, ter reuniões, fazer planos, fazer desenvolvimentos, discutir coisas, etc. Isto tudo está comprometido com a nova visão que se tem sobre os hospitais públicos no nosso país. E se fosse Ministro da Saúde, se um dia abraçasse essa pasta, qual era a primeira medida que tomaria para alterar este estado de coisas? Nunca seria Ministro de nada, porque não sou político, nunca passei ao lado da política permanentemente. Foi convidado? Não, para nenhum. Fui convidado para lugares ao nível da universidade, nunca aceitei nenhum. Quer dizer, nunca aceitei fazer parte. Fui presidente do Conselho da Assembleia de Representantes da Faculdade durante uma série de anos, mas era por eleição, mas o resto estive sempre à margem. Os meus valores humanos são praticados diariamente e não preciso estar metido em nada. Mas se tivesse então que dar um conselho a um Ministro da Saúde, não cito nomes, é um Ministro da Saúde, o que é que lhe diria? Se calhar que viesse viver num hospital durante um tempo, para perceber como é que o hospital funciona e qual é o espírito que nós temos em relação a como receber, como ouvir, como tratar, como orientar, como apoiar o doente e as suas famílias. Isso é uma parte humana que, digo-lhe, é fascinante. E essa não tem preço? Não, mas a palavra correta é fascinante. Professor, depois dessa alegria que sentiu e que sente ainda, e se irá sentir até ao fim da sua vida, seguramente, com a carreira brilhante que abraçou e que desenvolveu, há um outro lado que as pessoas também se queixam, que é a parte da negligência. A negligência médica é algo que nós estamos permanentemente a ouvir, médicos que são condenados ou que são levados a tribunal por pessoas que se sentem lesadas. Isso também acontece na sua faculdade ou aconteceu eventualmente consigo ou não? Comigo propriamente não. A gente admite perfeitamente que possa haver negligência dos dois lados. Pode haver do médico, de repente, que falhou qualquer coisa. Se é negligência ou não, não se sabe. Pode haver uma falha humana, como há falhas humanas dos doentes. Como há doentes que nós temos vontade de quase nos zangarmos, porque é que não vieram o tempo e horas, porque é que não seguiram o conselho. Por exemplo, falámos há bocado, estamos a falar de cancro. Porque é que a pessoa não deixou de fumar a tempo e horas? Porque é que a pessoa continuou e quando vem já vem numa situação muito complicada? Porque é que vai deixar de fumar? Vem sempre no in extremis, não é? Quando vem, nesse caso, já deixou de fumar, mas já foi obrigado a isso. E hoje, cada vez mais, a política toda em relação à saúde é de prevenção. Transmitimos as mensagens da pessoa controlar, ter qualidade de vida e, dentro da qualidade de vida, aquilo que marca a nossa geração nós vamos viver mais anos. E, de ano para ano, de geração para geração, a esperança de vida aumenta para toda a gente. Agora, interessa chegar onde a gente chegar como vida, mas bem na vida. E isso obriga a pessoa a saber ter cuidados com a alimentação, exercício físico regular, obrigatório, controle do peso. Sim, está aí, exatamente. Os ouvintes não veem, mas estava-me a apontar o dedo acusador. Está bem, professor, está bem. I'm sorry. A história do fumar, etc. Não, e por acaso essa do fumo, não. Não, mas, portanto, são uma série de coisas hoje que têm sido transmitidas, e hoje nós vemos a prática do desporto. O nosso país mudou completamente. Nós vimos, toda a gente arranja tempo e dizem para correr, para andar. Não é preciso correr, que vai andar e que a pessoa ande com ritmo, etc. Que a pessoa faça revisões periódicas, ver como é que está tudo ok. A pessoa tenha atenção em relação à sua alimentação, o que é que deve comer, Mas não tem muita atenção em relação à voz. Concordo? A voz começa a ter. A palavra de honra, a frase que disse há bocado, a voz ganhou visibilidade, ganhou mesmo. E das mensagens que se passaram durante estes anos, foi sobretudo a pessoa, ouça a sua voz. E repare, nós estamos na rádio. Quando qualquer um de nós fala qualquer pessoa, ouça a sua voz, gosta da sua voz,
Não há ninguém que diga que gosta da sua voz. Toda a gente, quando ouve a sua voz gravada, vai dizer, esta voz está deformada, esta voz não é minha. Tem dias. E a voz é a nossa. Sempre a voz altera-se. A nossa voz não é igual todos os dias. E esta noção, só para acabar com a noção da aparência da voz, esta noção da pessoa ouvir a sua voz, gostar da sua voz, obriga a ter cuidado. Obriga a ter cuidado. E a pessoa começa a perceber que é fundamental descansar. E quando se fala de descansar, não é o descanso focal só, é o descanso físico. E isso acontece nos cantores, nos atores, em todos os profissionais da voz, etc., que sabem que se não tiverem ocasião de descansar na véspera, no dia seguinte a voz está diferente. A voz espelha aquilo que nós somos. Da mesma forma que fisicamente, da parte toda psicológica. E a voz transmite os nossos estados de alma também. E aí, daí tal história de nós vemos que a voz tem grandes variações. Em Santa Maria nós arrancámos já há 7 anos com uma consulta que eu nunca vi montada em parte nenhuma. Em grandes centros internacionais também não havia. Havia colaboração, mas não estava estruturada como nós estruturamos, que é uma consulta de psicologia ligada só às alterações da voz. Porquê que a voz está diferente? Porquê que a forma de comunicar se alterou? Como médicos, nós olhámos, fazíamos a laringoscopia, olhávamos para lá para dentro, para o interior da laringe e não víamos nada. Pedíamos o apoio de colaboração com a terapeuta da fala, que procurava corrigir alguma coisa. Agora, passado umas sessões, não havia resposta terapêutica. O problema é que a voz estava a traduzir alterações gravíssimas ou não graves do ponto de vista psicológico que a pessoa foi atingida na vida e que nem o médico otorrino, nem o terapeuta da fala tinham condições para poder ouvir e perceber o que é que o doente tinha. Então passou para o mundo da psicologia. Tinha que saber o seu historial, não é? E passou para o mundo da psicologia. E é a psicologia que vai explicar N coisas que todos nós passamos na vida, que fazem parte desde as perdas familiares que nós temos, até ao acompanhamento da família, tanto das novas gerações como olhando para trás, como a nosso reconhecimento profissional ou não, da evolução da nossa profissão em todos nós, que muitas vezes... Uma grande injustiça, por exemplo? Sim, uma grande injustiça que altera... Repare, uma professora, e agora falamos dos professores que toda a gente fala e fala com raras razão. Um professor, que é professor há 20 anos, de repente ficou rouco. Nunca ficou rouco da vida. O que é que mudou? Mudou a técnica vocal. Ele passou a falar sobre esforço. O que é que pode ter acontecido? Problemas familiares? Ou pode ter sido um problema ao nível da escola de não reconhecimento do seu trabalho durante 20 anos de dedicação ao ensino, de não ser estimado, de dar uma carga horária completamente errada, e a pessoa então passou a ir para a escola com tarariado e em esforço. Vai ter nódulos. São coisas naturais. São. Mas são de coisas tratáveis? São, é tudo tratável. Professor, eu sei que há técnicas em fase experimental no seu serviço, porque os doentes sofrem muito quando vão tratar de um cancro na laringe, por exemplo, sofrem horrores. De hoje para amanhã as coisas podem ser um pouco mais suavizadas ou não? Já são. Mudou tudo. Ouça, palavra de honra. Eu às vezes olho para a minha vida e digo assim, eu já vivi tantos anos profissionalmente que vi a evolução que se passou na medicina no campo da minha especialidade e fiz parte da evolução. Nós hoje, por exemplo, a noção que havia o doente tinha uma suspeita de qualquer coisa e ia fazer biópsias. Hoje nós conseguimos, e foi tudo desenvolvido em Santa Maria, desde o desenho dos endoscópios, a tecnologia toda, conseguimos pôr um endoscópio, que é um tubo com uma lente especial em cima de uma mucosa. O que é que nós vamos ver? Vemos alterações vasculares que nos podem indicar que há um processo de tumor ainda sem ter uma expressão visível, portanto, macroscópica, e vemos a população celular. Numa avaliação de um doente, hoje no meu serviço, nós trabalhamos com 150 aumentos. Quer dizer, o médico pega num tubo, foca e está com 150 aumentos. Onde é que nós chegamos? Chegamos aos núcleos, à célula, ao citoplasma, às mitoses, e podemos, a partir daí, ter diagnósticos cada vez mais precisos, sem alterar tudo aquilo que se passa em relação a um tumor e propor uma terapêutica totalmente diferente. Isto é feito em Santa Maria e, neste caso, chama-se endoscopia de contacto, começou toda no meu hospital e começou através de trabalhos feitos com um colaborador meu toda a vida. Neste momento é professor Oscar Dias, já é o professor regente da cadeira de otorrino, porque eu não quis continuar este ano a dar aulas de otorrino, porque achei que tinha chegado à altura de eu parar com as aulas, e que desenvolvemos isso desde 95 e segue no mundo inteiro. E, professor, ainda a voz ainda tem segredos para si ou não? Tem. Felizmente. Tem segredos e digo-lhe, a pessoa ouvir um doente, seja profissional da voz, seja o comum dos mortais que usa a voz no seu trabalho, na sua vida familiar, a pessoa aprende sempre. O que é que a pessoa sentiu?
as alterações que notou, os problemas relacionados. Conta-nos que é que o doente, qualquer um de nós, conta aquilo que sente. Se a pessoa perceber o que o doente está a sentir e fizer perguntas, vai conseguir orientá-lo e vai enriquecer-se o próprio médico com o conhecimento que é transmitido pelo doente. E começa a dizer, há coisas que nós não sabemos, há coisas que nós sabemos e podemos enquadrá-las devidamente. A partir daí, nós damos apoio ao doente. Mas isso, voltamos ao mesmo princípio. Aí, independentemente do médico estar preparado, ele tem que saber, tem que ter prazer em ouvir o doente. E tem pena de sair agora também, porque havia tanta coisa para descobrir ainda. E vai... Felizmente, repare, qualquer projeto de investigação é infindável. Um projeto de investigação vai gerar novos projetos de investigação. E tudo que se relaciona com medicina, o progresso é espetacular. E as coisas que vêm aí são fantásticas. A nova medicina é fantástica. Eu espero ainda ter saúde e ter condições para continuar a acompanhar e fazer parte da evolução da nova medicina do campo da otorrino. Pelo menos com os seus colegas mais novos. E com os mais velhos também. E com os mais velhos aprende sempre. Professor, uma última questão. Qual é que é a voz de Portugal? Para si. Como é que é a voz? Qual é a voz? Quem é a voz que representa Portugal nesta altura? Isso é muito complicado. Isso é uma pergunta, meu Deus, eu até parei. Como é que eu lhe vou responder? Há vozes que nós gostamos imenso. Nós gostamos de ouvir. E basta ouvir e já sabemos de quem é que... Por exemplo, o ex-ministro Vítor Gaspar, nós bastava ouvir e nós reconhecíamos. Reconhecíamos e pedimos não gostar. Exatamente. Que é um exemplo apenas. É apenas um exemplo. do que ele vinha transmitir, não gostamos lá muito. Olha, é muito difícil. Nós temos sempre problemas porque o júri que dá o prémio Voz, como há bocado lhe disse, 2005, 2006, com o nome do ano, nós temos sempre muitos problemas a dar. Agora, o que nós acabamos sempre a votar por unanimidade. Quando se votou para dar a Rui de Carvalho, a voz dele é inconfundível. É inigualável. No ano seguinte temos uma outra amiga que sou muito amigo de Rui de Carvalho, sou amicíssimo também da Eunice. E da Eunice... um beijo para ela e rápidas melhoras. Eu mando 2 beijos e ela vai melhorar. Que ela tem uma força de vontade inexcedível, a Eunice. Professor, se a Amália cá estivesse, seguramente dava-lhe o prémio a ela. Já tinha, de certeza. Já tinha. É a minha segunda prenda para si, e exatamente com um poema de Luís de Camões, Com Que Voz, e é com esta voz, as duas vozes, a voz das letras e a voz física da Amália, que eu me quero despedir de si. Agradeço-lhe muito ter vindo cá nestes dias tão grande, tão especial para si, e que possa voltar para contar mais novidades um dia destes. Está bem? Eu tenho que lhe agradecer imenso. Muito obrigado do convite, e foi um prazer conversar consigo e falar para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja dor, que me deixa o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a
a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e bens dele aventuro, por quem a vida e bens dele aventuro. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepulta, que amor não seja dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo.